Vamos agora à entrevista do dia com Rodolfo Gamberini. Nosso convidado hoje é o cientista político José Álvaro Moisés, professor titular do Departamento de Ciência Política da USP. Professor, obrigado por estar aqui conosco. Boa noite, é um prazer. O senhor escreveu 2 livros em 2011 e 2013, se não me falha a memória, falando da confiança da sociedade nas instituições. O que o senhor descreveu lá atrás era uma desconfiança da sociedade, mas em 2017 essa desconfiança aumentou ou se manteve a mesma? Olha, os dados que estão disponíveis mostram que aumentou, né? Já era uma preocupação que a gente tinha, levando em consideração, na verdade, pesquisas feitas desde meados dos anos 80 mostrando isso. Havia uma descrença em relação às instituições democráticas. E quando você faz a análise mais sofisticada do ponto de vista de relações estatísticas, a desconfiança aumenta tanto mais quanto as instituições funcionam mal, não funcionam para aquilo que elas foram criadas ou estão envolvidas em corrupção. Corrupção é um elemento extremamente forte de crescimento da desconfiança, rejeição e distanciamento das pessoas. As pessoas não querem se envolver com instituições que elas entendem que estão corrompidas, né? Sanada a corrupção, se um dia acontecer isso, os outros fatores, o mau funcionamento, o desvio de finalidade das instituições, espírito corporativo, como é que se resolve isso? Então, isso eu acho que tem que ver em grande parte, digamos assim, com a virtude democrática. Nós precisamos de líderes democráticos no Brasil que se convençam que a política pode ser feita sem corrupção e pode ser feita a serviço da comunidade e da sociedade. Quando isso existe, o que você vai tendo? Não é que você elimina completamente a corrupção, isso é impossível, mas você tem mecanismos de controle que são previsíveis, que antecipam e que a sociedade conhece e sabe que pode acionar. Quando isso ocorre, aumenta a legitimidade, as pessoas têm crença. Por exemplo, a polícia é uma instituição destinada a preservar a lei e a vida. Se a polícia se volta contra a vida e comete crimes, ou se envolve com corrupção, como em várias situações ocorre no Brasil, não é? É evidente que tem uma descrença, tem um afastamento e as pessoas perdem a credibilidade no sentido de dar a sua energia, o seu apoio para o funcionamento dessas instituições. É o que nós estamos tendo, por exemplo, de uma maneira extremamente dramática com os partidos políticos. É isso que eu ia falar. Nós estamos falando no geral das instituições, mas as instituições políticas são as que estão pior nessa fotografia, né? Estão piores nos índices de desconfiança. Para você ter uma ideia, Rodolfo, no caso dos partidos políticos, na pesquisa que nós fizemos em 2006, não é, quase 11 anos atrás, o índice de desconfiança estava em torno de 79%, já era altíssimo. Em 2014, que é a mais recente que nós fizemos, isso pulou para 83%, no caso dos partidos. No caso do Congresso Nacional, é semelhante. O Congresso está aqui, está pertíssimo da desconfiança que tem os partidos. Agora, o que mais me chamou a atenção nessas pesquisas recentes é que nós temos uma pergunta que aliás é feita não só no Brasil, internacionalmente, que é mais ou menos a seguinte, né? Você acha que a democracia pode funcionar sem os partidos políticos? Ou você acha que a democracia pode funcionar sem o Congresso Nacional? Na pesquisa de 2006, o índice de pessoas que diziam sim, democracia pode prescindir dessas duas instituições, partidos e Congresso, era em torno de 1/3. 29% no caso do Congresso Nacional, 32% no caso dos partidos. Em 2014, depois das manifestações de 2013, depois da crise que nós estamos vivendo, não é? Inclusive com a crise provocada pela eleição de 2014, que foi a mais desequilibrada da história republicana brasileira, na minha opinião. Desequilibrou completamente, né? O uso de recursos, a maneira como o governo participou. Bom, depois da crise, o número de entrevistados que dizem a democracia pode funcionar sem partidos e sem o Congresso chegou a 45%. É alarmante. Alarmante. Pelo que o senhor está dizendo, talvez a nossa sociedade precise ser instruída a respeito da democracia. Porque se prescinde de partidos políticos e de Congresso, há democracia sem partidos e sem Congresso, na sua opinião? Não existe, né? Eu diria duas coisas. Por um lado, a educação no Brasil precisa incluir
a formação das pessoas sobre como funciona o sistema democrático, o que é o executivo, o que é o legislativo, o que é o judiciário e qual a relação que isso tem com o direito das pessoas, por um lado. Agora, por outro lado, para funcionar, para as pessoas acreditarem, partidos e o Congresso e o Executivo e o Judiciário têm que funcionar bem. Os responsáveis por essas instituições têm uma enorme responsabilidade, não é, com esse, digamos assim, com esse cenário negativo que nós estamos tendo em relação às instituições. Pois é, mas eu acredito que a sociedade brasileira tenha uma ideia de que o Brasil é um país onde as coisas não avançam, muda um pouquinho, mas continua a mesma coisa. Quando se observa, por exemplo, a reforma da Previdência, tem categorias que vão manter seus privilégios, os políticos vão manter seus privilégios, categorias armadas, polícia, exército, guardas civis, conseguem benefícios que outras categorias não têm. E fala-se de uma reforma política em que aparecem uns monstros, como lista fechada, como direito... talvez uma restrição de partidos, mas não se sabe exatamente como. O senhor acredita que com esse Congresso se consiga avançar alguma coisa? No sentido da democracia. Eu estou convencido que qualquer oportunidade para avançar tem que ser aproveitada. É claro que esse Congresso hoje existe uma grande dúvida sobre o seu funcionamento e inclusive, muita crítica à ilegitimidade de alguns procedimentos, principalmente quando os parlamentares usam o seu poder para se auto-beneficiar. E 33% deles envolvidos em denúncias de corrupção. No caso da Câmara dos Deputados, na lista do ministro Fachin, você tem 8% de deputados. No caso do Senado, você tem 25% dos senadores. Eu estou dizendo isso para dizer... É evidente que as instituições dependem das pessoas. E as pessoas que não estão envolvidas têm que assumir a sua responsabilidade. Tem que, de alguma maneira, ocupar o lugar dos líderes mesmo dos dirigentes dessas instituições que se viram envolvidos. Agora, você fez menção a uma coisa importante, que é a reforma política. A reforma política é absolutamente imprescindível. Nós precisamos mudar, nós precisamos aperfeiçoar o sistema político. A democracia é um sistema que é passível de melhoras. Ela nunca chega a um ponto de perfeição. Ela pode ser sempre melhorada e eu acho que no caso da reforma, o aspecto mais importante é dar poder para o eleitor, dar mais poder para o eleitor. Para isso, nós precisamos mudar o sistema de representação que nós temos hoje no Brasil. O sistema de representação proporcional, com lista aberta, em que, na verdade, as pessoas escolhem nomes, pessoas e não projetos, ao invés de fortalecer, enfraquece a democracia. Professor, a gente poderia conversar sobre esse tema por muito mais tempo. Espero que o senhor volte logo ao Jornal da Gazeta. Nosso tempo se acabou. Com prazer. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado. Obrigado.